Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Mauro. Só para relembrar, continuamos a sequência de capítulos do livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Francisco Cândido Xavier, permanecendo com os nossos objetivos de estudar a doutrina espírita e o Evangelho. Aí tem um bom match, né? E quem preparou o estudo de hoje foi o Ítalo, em torno do capítulo 15, intitulado Jesus e Tormentos. Muito interessante, não vou dar spoiler, mas a gente reflete sobre a felicidade. Será que a gente reflete sobre aquilo que de ruim acontece, dos tormentos da vida que nos causam sofrimentos? Essa é a proposta do Ítalo, junto com Joana de Ângeles, que vamos ouvir daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, como forma de dar uma ajuda, pois Joana de Ângeles compõe um desafio para a gente estudar. Tá? O que a gente faz? Não só para Joana de Ângeles, mas sempre. A gente coloca uma lista de bibliografias complementares que fica aí na descrição da plataforma que você está nos ouvindo. E a gente tenta facilitar, colocando inclusive o link para as mensagens citadas. Então, aqui o nosso primeiro convite para que você estude, aprofunde, aproveite os temas propostos para verdadeiramente refletir, dado que tudo isso que a gente está vendo tem profunda importância nas nossas atitudes de todos os dias. Então, aqui o nosso convite para a gente estudar ainda mais a doutrina espírita. Como forma de auxiliar também a nossa evolução desse estudo, a gente tem um segundo momento, que é a nossa live, que acontece no mesmo dia em que a gente lança o podcast, no nosso canal do YouTube, às 17h50. Então o Ítalo, que fez os comentários, vai estar lá junto com a Lana Márcia, com a Cláudia hoje, os convidados especiais, para dar uma oportunidade da gente refletir e estender o estudo que a gente começa aqui hoje. Então você já é nosso convidado especial. É um ambiente interativo, onde você pode colocar sua dúvida ao vivo, colocar seu comentário, interagir, participar. Se não der para estar ao vivo, não tem problema, fica gravado. E aí a gente já te convida para passar lá no nosso canal e ajudar a compartilhar, colocar seu comentário, enfim, se envolver nesse nosso esforço, ok? Um lembrete. No nosso podcast, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, ao final temos o nosso momento de oração. Então fica até o final, aqui o nosso convite para orarmos juntos, e a gente sempre busca uma poesia. Hoje não é diferente, mais uma vez Maria Dolores, que vai começar as nossas reflexões no nosso momento de oração, ok? Aqui são os nossos avisos de sempre, e eu sempre fecho com um convite que eu não canso de repetir, vem do fundo do nosso coração, diretamente para você que nos ouve. Vamos ouvir? Então, olá pessoal. Mais uma vez estamos juntos para as nossas reflexões nesse podcast, que por sinal muito inspirador. Na lição 15 do livro Jesus e Atualidade, cujo título é Jesus e Tormentos. Então, genericamente, o homem tem sido considerado como massa física e mental, ainda incompleta, que demanda o túmulo e ali se consome. As religiões reportam-se a alma com um destino adrede fixado para o futuro, repousando na ociosidade ou padecendo na punição intermina. O mundo é, para os primeiros, um lugar de prazeres imediatos, com a inevitável presença do sofrimento, que faz parte da sua imperfeição. Para os segundos, é vale de lágrimas ou lugar de degredo. De um lado, a simplista informação do nada após a morte. Do outro, a fatalidade pré-estabelecida, violando os códigos do querer, do lutar, do vencer. Uma e outra corrente de pensamento conduz inevitavelmente aos tormentos. Aqui,
o gozo até a lassidão dos sentidos, e ali a amargura frustrante, a castração da alegria e mecanismos de evasão da realidade. Fundamentados nessas propostas, surgem aqueles que vivem para fruir e os que se recusam à satisfação. Jesus foi o protótipo da felicidade. Amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Não condenava as condições terrenas, não as exaltava. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as, com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Como médico das almas, propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas, que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. Os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Originário de outras existências corporais, o espírito herda as suas ações que ressurgem em forma de efeitos. Quando aquelas foram saudáveis, estes se lhes fazem benfazejos. O inverso é igualmente verdadeiro. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições que se lhe estabelecerão no ser como processos depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. Da mesma forma, criam-se-lhe as condições favoráveis para a existência, fácil ou árdua, no lar caracterizado por problemas socioeconômico-morais, ou enriquecido de amor e recursos que lhe favorecem a jornada. No ser profundo e mortal, encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização carnal. Os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. Atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligiste sem misericórdia e ora padeces sem afeição. Inquietaste com perversidade e hoje te perturba sem consolo. O teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e sais de um para outro desespero. Tens dificuldade de exteriorizá-los, verbalizá-los, aliviando-te. Fobias, complexos, recalques dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracassado. Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor-renovação. Assim, dispõe-te à paz, à libertação dos tormentos e lograrás alcançá-las. No inovidável encontro de Jesus com a mulher de vida libertina, que lhe lavou os pés com unguento de lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos, temos a psicoterapia para todos os tormentos. Disse ele ao anfitrião que o censurava mentalmente por aceitar a atitude da pobre atormentada. Ela muito amou e por isso os seus pecados lhe serão perdoados. Fitando-a com a ternura e afeição, recomendou-lhe: vai-te em paz, a tua fé te salvou. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Bom, aqui a Joana de Ângeles nos trouxe um texto muito farto de assuntos, pois traça um caminho para a compreensão que passa
pelo uso do livre-arbítrio, o que nos liga à lei de causa e efeito. Também nos alerta para a necessidade de admitirmos as causas anteriores das aflições e também as atuais, quando nos chama para o bom combate, assim como Jesus nos advertiu quando esteve encarnado no Oriente Médio. A mentora ainda nos adverte para a necessidade de nos autoconhecer, o que nos leva à reforma íntima para o saneamento de nosso espírito, com base no Evangelho que Jesus inspirou, mas também na doutrina espírita, ou o Consolador prometido pelo Mestre, que tira a luz de sobre o alqueire para revelar mais algumas partes da verdade divina que conduz nossas almas ao progresso, tecendo um novo ser que compreende os acontecimentos de sua vida, os porquês e praquês das reencarnações, visando a vida futura cheia de luz e amor, o que verdadeiramente nos consola. E para darmos sequência ao nosso podcast, vejamos o significado de tormentos. No dicionário online de português encontramos: refere-se a um sofrimento intenso, seja ele físico ou moral, que causa profunda aflição, angústia ou tortura. A palavra é muito usada para descrever qualquer situação de grande agitação ou sofrimento, tais como problemas pessoais, conflitos ou discussões. E lá registra ainda que o principal antônimo de tormento é alívio, consolo, alegria, sossego, tranquilidade. Então a gente vê que no próprio dicionário já nos direciona o raciocínio para que nós possamos tomar bastante cuidado com as nossas decisões, com os caminhos que a gente decide percorrer, para que assim consigamos evitar os males que nos cercam a vida e os passos, já que o planeta Terra é um verdadeiro caldeirão em ebulição ainda, num final de ciclo de provas e expiações, com a aspiração de um mundo um pouco renovado, um pouco diferente, com um espírito de trabalho que deve compor a nossa alma. Um exemplo de todo esse contexto pode ser uma doença, a pobreza, dificuldades financeiras, de relacionamento, um amor não correspondido, crimes contra a vida, o que nos coloca num estado de ansiedades profundas e importantes, que desnorteia o ser que não tem uma visão mais adequada sobre a vida, que não busca uma reflexão baseada no ensinamento cristão, que lhe dê mais estrutura emocional para suportar os reveses que chegam, muitas vezes, inesperados, causando dores intensas. Uma pergunta básica e direta seria: o que nos atormenta a alma? O que é suficiente para nos tirar o eixo da razão, do equilíbrio, da nossa zona de conforto? É uma pergunta para que a gente possa refletir sobre as respostas. Isso vai exigir que a gente possa nos autoanalisar, de olhar o que nós temos por dentro, no sentido de podermos nos conhecer para alavancar o nosso crescimento. Isso baseado nas orientações, como a gente percebeu que a doutrina nos traz, mas também existem outras ciências que podem ser buscadas para nos ajudar a colocar o raciocínio no lugar. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os tormentos podem ser voluntários, aqueles causados por nós mesmos. Uma imprevidência financeira, por exemplo, tem o poder de nos deixar numa situação deprimente. O indivíduo perde o controle, que já é tão pequeno, que pode levar muito tempo para ser resolvido. Enquanto isso, dizemos que perdemos a cabeça. Então nos inquietamos e parece que tudo passa a dar errado na vida. Fénelon, no capítulo 5 do Evangelho, no item 23, nos trouxe uma mensagem da qual destacamos alguns fragmentos. Vamos a ela. Vive o homem incessantemente em busca de felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Meus irmãos, aqui perguntamos se existe alguém que não quer felicidade.
Alguém quer buscar sofrimento e clareza? Claro que não. Perdão. Buscar sofrimento e tristeza? Claro que não. Nós viemos essa encarnação para isso, ser feliz. O problema é que ninguém conta com os reveses da vida e não quer pagar o preço de ser feliz. Então isso nos deixa numa posição bastante peculiar e perigosa mesmo, porque os erros fatalmente virão e nos afetarão de alguma forma. Para isso nós temos que buscar o aprendizado, a reflexão, o trabalho e a oração, para que a gente consiga assim, aos poucos, a passos bem pequenos, nos recompor frente à vida. O Fênelon continua a mensagem assim: entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais em vez de a procurar nos gozos da alma, que são a prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Então esses aqui são os assuntos ligados à vida eterna. Aqueles que vão nos encaminhando no rumo do progresso para resolvermos aos poucos nossas pendências, corrigindo a nossa trajetória, sem contar que após o reencarne, nos esquecemos das promessas feitas para uma nova oportunidade na carne. E nós vamos deixando então de cumprir com o nosso compromisso, o que nos traz também, segundo Joana de Ângeles, o problema da ansiedade. É uma lembrança, mesmo que de forma indireta, da situação em que nos encontramos. Existe uma proposta e nós abandonamos o nosso posto. E assim o Fênelon vai continuando a mensagem também. Coisa singular o homem, como que de intento cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Aqui então nós percebemos que não dá para culpar os outros, não dá para culpar a situação. Nós somos os responsáveis. E nós somos esclarecidos diante da doutrina espírita que sofremos por nossa própria imprevidência, por falta de espiritualização do nosso ser, de senso moral que assola a humanidade e continuamos a viver de acordo com os nossos desejos. Logicamente, os desejos impróprios, que vão em direção contrária às leis divinas, que muitas das vezes nós deixamos prevalecer. Então isso traz conflitos. E quando a gente percebe a situação que nós mesmos geramos, entramos em depressão, nos colocamos então à disposição do que é equivocado, erramos o nosso caminho. Ao final da mensagem, Fênelon nos traz que e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? É preciso de nossa parte, então, meus irmãos, reflexão para dar essa resposta para nós mesmos. Aí está um desafio benéfico, importante, porque frente a uma adversidade, precisamos de temperança para ver a solução, para decidirmos a melhor opção, para ter mais clareza na mente. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Estamos falando da nossa integridade, da nossa própria alma. Para que a gente consiga ter a fortaleza, é preciso dar lugar a pensamentos renovados, a ideias diferentes, pautadas no ensinamento do Cristo. E ouvindo as palavras que Fênelon nos trouxe, só dá para a gente tomar uma decisão a partir de agora. Então o que é que nós vamos fazer? O que cada um pode empreender na vida para então conseguir entrar de novo nos caminhos do bem? Fácil não é, mas é possível. É importante que nós empreendamos o nosso esforço pessoal. Então, sendo assim, como pontos centrais dessa mensagem, nós podemos destacar duas partes.
a autossabotagem. Porque o ser humano busca a felicidade, mas afasta ao procurá-la nas aparências, na posse do que não lhe pertence, em necessidades ilusórias, verdadeira perda de tempo. E a outra situação é o segredo da paz. A verdadeira calma surge quando o indivíduo se contenta com o que possui, não se compara aos outros e não busca aparentar mais do que é e não cobiça o que não lhe pertence. Então são dois aspectos de relevância para a gente poder pensar melhor e nos enquadrar nesse processo, inclusive da autocura, porque temos que fazer parte desse processo de formativa. Não dá para dependermos apenas do apoio externo. É lógico que em alguns graus das dificuldades que nós atravessamos e da situação que nos encontramos emocionalmente, é preciso que haja uma mão que se estenda para a gente poder segurar firme e admitirmos sermos necessitados de amparo. E que seja assim para todos nós, então. E, no entanto, nós não podemos deixar de ouvir Kardec sobre o assunto quando, na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, quanto ao mérito de todas as virtudes, obtendo como resposta a seguinte: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamentos ocultos. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. É isso mesmo. Então, nós percebemos a ligação com Fénelon da nossa autossabotagem, exatamente pelos maus pendores, pelos maus pensamentos e pelo sentimento desgovernado. E quando se fala de virtude, há que se pensar em esforço, em sacrifício mesmo de algumas situações, para que a gente consiga ver além da dificuldade e podemos olhar mais adiante, acompanhando o raciocínio de Jesus quando ele nos falava da vida futura. É o que dava um alicerce para as coisas que ele nos disse. Por ensinamento que ele trouxe com tanto primor quando falava do amor, era para que a gente pudesse ver o hoje, mas com expectativa do amanhã, colocando em nossas mãos essa decisão, também a responsabilidade. Vemos também por aqui que resistir ao mal implica buscar a compreensão do que seja uma lei divina, que é elaborada universalmente para conduzir o ser à luz e felicidade intensa pela sua observância. Reflexão e com o nosso esforço nos transformará ainda que gradualmente, baseados numa realidade que transcende a matéria, que nos resgata a alma, que se encontra perdida pelas facilidades que a vida na atualidade se apresenta, nos restando fazer um juízo da importância das palavras de vida eterna que Jesus e seus colaboradores nos trouxeram. Palavras essas que nós agradecemos com gratidão mesmo, porque são alavancas para que nós tenhamos uma razão mais esclarecida, uma vontade mais ativa e firme no propósito maior da nossa existência, que é o de nos aperfeiçoar, de evoluir, de progredir, enfim, cumprindo assim a vontade do nosso Deus. Grato pela atenção, que a felicidade visite as nossas vidas hoje e sempre. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Lema da Felicidade, de Maria Dolores. Alma querida, escuta. Quando a tribulação te agrave a luta, flagelando-te o ser, tanto quanto desejas elevar-te, recorda a lei de Deus em toda parte, trabalhar e esquecer. Não te agrilhoes a nuvens do passado, nem te aflijas pensando no porvir. De esperança a brilhar no coração contente, renova-te e confia alegremente no privilégio de servir.
Contempla, dos caminhos em que pousas, no amálgama das vidas e das coisas, todos os elementos que te apoiam, do mundo conhecido ao mais além, guardam consigo apenas, a fim de que o progresso sobrenade aquilo que lhes dê continuidade no trabalho do bem. O astro do dia, a refulgir no tempo, quanta vez terá visto sobre a terra povos e gerações, servos e reis, templos e tribunais, ordens e leis, nas florações da paz ou nas cinzas da guerra. Observa, porém, que o sol não fala disso, e ainda, hoje e sempre, a resguardar-nos, permanece em serviço. O chão silencioso não confessa quanta vez engoliu detritos agressores. Sabemos tão somente que responde, onde o lixo às ocultas se lhe esconde, com braçadas de flores. Fertilizando a vida, a fonte deixa o lodo e tudo ouvida, para ser água, enfim, clara e singela. A argila sofre o fogo que a transforma, tudo esquece, ganhando nova forma, em porcelana rendilhada e bela. Assim também, alma querida e boa, não reclames, perdoa, e nem exijas, ama. Se aspiras a encontrar as alturas do bem, no anseio por mais luz que te mantém, auxilia e constrói algo mais que o dever, porquanto o lema da felicidade, sem que a dor nos deprima ou a queda nos degrade, será sempre servir, trabalhar e esquecer. Mestre amigo Jesus, nesses instantes de prece, em que as bênçãos do Evangelho envolvem os nossos corações, favorecendo o equilíbrio, a paz interior, criando as condições de pensarmos e sentirmos com mais tranquilidade diante dos parâmetros divinos que o teu coração nos ensina, Jesus. Ampara-nos para que, refletindo nas lições estudadas, possamos perceber que tudo o que acontece em nossas vidas sempre passa. Sejam os instantes de alegria, mas também os instantes de dor e tribulação. Ajuda-nos, Mestre querido, a entender a tua proposta, alinhada à proposta divina, que apenas e tão somente as nossas ações no bem, o sentimento vivo de amor e de esperança que nos ensinastes a viver, permanecem em nosso espírito como divino e eterno convite da vida para todos nós. Ajuda-nos então, Mestre Jesus, a renovar nosso ânimo, a permanecermos no caminho escolhido do reequilíbrio e da busca pela reforma íntima, na certeza plena de que o teu amor nos ampara sempre e que a divina luz de Deus, nosso Pai, sempre nos orienta, nos consola, nos protege e nos ergue para a continuidade da vida. Sigamos, pois, confiantes, amparados no teu amor. Que assim seja.